Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa série sobre estudar e trabalhar no Canadá, especificamente aqui na cidade de Vancouver. Eu me chamo Vitor Cruz e sou consultor educacional aqui da Day One Intercâmbios. E hoje eu estou aqui com o Alexandre Feres para trazer para vocês, serão 4 episódios onde a gente vai falar tudo sobre a vida aqui, como que funciona o mercado de trabalho, as opções que vocês têm de curso. Então, bora lá! Bora lá. Muito prazer, pessoal. Eu sou Alexandre Feres, eu sou gerente de marketing aqui da Vancouver International College. Estou morando aqui no Canadá desde agosto do ano passado, então já são aí quase 8 meses e trabalho com o Canadá, Educação Internacional aqui no Canadá há mais de 6 anos. Então vai ser um prazer aí passar para vocês todas as informações que eu puder sobre essa opção excelente para quem está pensando em estudar e trabalhar no exterior. Perfeito. Aproveitando, pessoal, se vocês puderem dar um like aí no nosso vídeo, seguir o nosso canal, vai ajudar bastante aí para que a gente sempre fique mostrando conteúdos novos aí para vocês. Bora lá? Bora lá. Fechou. International College, where ambitions fly. Pessoal, no nosso primeiro episódio aqui a gente vai falar sobre a vida aqui em Vancouver e como funciona para poder estudar e trabalhar aqui no Canadá. Ale, vou começar com a minha primeira pergunta aí, pergunta chave, por que você decidiu aí vir para Vancouver? Cara, foi uma decisão que eu levei um tempo para tomar. Eu já trabalhei vendendo nos Estados Unidos, Irlanda, Canadá, já morei na Austrália, então eu tive assim que pesar muitas coisas para definir qual foi a melhor opção. E o que me pegou? Primeiro, a minha oportunidade de estudar e trabalhar aqui durante todo o curso. Segunda coisa, a possibilidade de vistos de trabalho pós o término do meu estudo também foi uma outra opção. E a terceira coisa que me fez definir são as oportunidades de imigração que tem no Canadá. Somando tudo isso com as oportunidades, com o número de estudantes internacionais que tem aqui, as possibilidades que tem de vida para estudante internacional e a recepção que tem, tudo isso me fez decidir por Vancouver e, claro, o clima daqui que é excelente quando comparado com esse do Canadá, também foi um dos pontos cruciais para eu escolher Vancouver. Legal, então você já tinha feito o intercâmbio, já tinha morado na Austrália, voltou para o Brasil e sempre teve essa vontade de ir para fora de novo. Exato, cara, acho que quem mora no exterior e volta para o Brasil, a gente sofre um pouco na adaptação ali, é muito diferente quando você quebra, estoura a bolha aí, você vê o que existe de oportunidade, você se adaptar foi difícil para mim, e então já cheguei no Brasil, com menos de um ano já tava, bom, qual que vai ser o próximo destino aí? E a escolha foi Vancouver por tudo isso que eu comentei com você. Legal, eu também tive a oportunidade de morar aqui em 2014, já morei na Austrália também, mas Vancouver é meu lugar preferido, aí eu falo que é a segunda casa, e foi exatamente isso. Vim pra cá 10 anos atrás e sempre fiquei com aquele gostinho de quero mais. Aí hoje o que eu faço é sempre pegar um período aí da minha vida, eu tenho a gente trabalho com a agência lá no Brasil, mas sempre pegar esse período aí para vir para cá, passar um tempo, principalmente no verão. Eu sei que aqui não é tão frio durante o inverno, mas o verão é outra coisa. O verão aqui, cara, assim, a vibe da rua, assim, como o pessoal tá andando, como o pessoal tá assim, você vê que tá todo mundo feliz, todo mundo animado, chega sexta-feira, tá todo mundo naquela ânsia de fazer alguma coisa. Assim, é muito gostoso o verão aqui. Já aproveitando, então, vamos puxar esse gancho. Você falou um pouco sobre o clima aqui, né? E Vancouver é uma cidade que, óbvio, faz frio, mas não como o resto do Canadá. Então, não tem invernos tão rigorosos, né? A gente fala que o clima ele é mais ameno durante todo o ano. O que você achou que foi mais difícil para você nesse período de adaptação em relação ao clima? Cara, para mim o clima não foi uma dificuldade tão grande, porque aqui em Vancouver eu vim, assim como você, a gente veio de uma cidade muito quente no Brasil, que é Ribeirão Preto, assim... Se fez 25 graus, a gente já tá de jaqueta na rua. E eu falei, pô, como é que eu vou me adaptar? Principalmente uma mulher que passou a vida inteira lá. Mas, assim, foi muito tranquilo. No começo, a gente chegou aqui no finalzinho do verão, e as temperaturas estavam muito altas. A gente pegou um verão muito quente. Quando chegou o outono, a gente começou a sentir, assim, um pouquinho mais de frio e tudo mais, saindo com casaco, mas foi bem tranquilo. O inverno, a gente teve 3 dias de neve só. Pra mim, foi bem tranquilo também. O que me pegou mesmo, isso daqui é uma coisa que é interessante de saber, é que o sol no inverno se põe às 4 da tarde. E no verão se põe às 10 da noite.
Então, o inverno, você tem que se adaptar muito bem com essa coisa de tá um breu lá fora. Depois das 4 da tarde, parece que são meia-noite. E você tem que se adaptar com aquela coisa de chegar em casa no escuro, fazer as atividades no escuro. Isso, pra mim, foi o que me causou um pouco mais de dificuldade, porque é impressionante quanto a gente depende do sol pra nossa vida, assim, o ciclo da nossa mente funciona muito com isso. Então, começava das 5 da tarde e já estava cansado, querendo dormir. Então, essa foi a maior dificuldade que eu tive na adaptação. Agora, no verão, o problema pra mim é que eu nunca quero parar, eu quero ficar na rua até as 10 da noite. Cara, isso é muito louco, porque eu chego em casa também, a hora que eu tô indo dormir, eu abro minha janela assim, 10h30 da noite, você ainda vê muita coisa claro, assim, 10 horas tá escurecendo. Você fala, meu, será que eu tô no horário certo? Será que... Você quer ir pra rua, né? Exatamente, é muito louco isso, porque no período do verão aqui, a galera, eu falo isso, o canadense ele tem muito uma adoração ao sol. Quando tá sol, parece que todo mundo quer sair pra rua. Então o verão ele é muito agitado, é coisa o dia inteiro. Se você for sair agora, a gente tá aqui gravando esse podcast 4, 5 horas, mas se você quiser sair 9 horas da noite, a cidade vai estar lotada, bombando, cheio de eventos, galera saindo pra comer. No inverno já é um pouquinho diferente, mas o que eu acho legal de Vancouver é que aí você tem as atividades de inverno. Pô, no período que eu morava aqui, cara, eu pegava minha prancha de snowboard, subia a montanha, 4 da tarde ficava fazendo snow lá até 9, 10 horas da noite. Então isso era do caramba, assim, era sensacional. Isso daqui é uma coisa que eu falo muito pros alunos, que pra a gente aproveitar o Canadá por completo, você tem que saber que, assim, o verão você vai fazer as atividades de verão, primavera tem as atividades de primavera, o inverno tem as atividades de inverno, e se você souber aproveitar cada estação, você tem, assim, quase que um país diferente por estação. Você aproveita de maneiras totalmente diferentes o país, e isso é sensacional aqui. Boa. Então, além dessa parte aí que você colocou do sol, que às vezes no período do inverno não é tão... não aparece tanto, né? O que você encontrou de mais dificuldade, assim, de adaptação aqui? Cara, as dificuldades de adaptação aqui, pra mim, foram muito mais relacionadas a essa questão, principalmente das mudanças aí do dia e da noite, com o estudo também. Então, eu vim pra cá pra fazer um college público também. Então, isso daí, a maneira que a gente estuda aqui é muito diferente. É por isso que eu sempre falo pro estudante, se você tá vindo do Brasil com uma formação, tipo um bacharelado muito novo, ou saindo do ensino médio, não vem direto pra um college público. Faça primeiro um college privado, nem que seja por 6 meses a 1 ano, para você ter essa adaptação de como funcionam os estudos aqui no Canadá. Que é um pouquinho diferente. É muito diferente. Aqui é muito mais self-study. Então, quando você está na aula, o professor vai te dar algumas atividades, vai te dar alguma coisa, vai dar um overview do que é aquela matéria, mas você vai ter que pegar o PDF, você vai ter que pegar o livro e ir a fundo. Se você não fizer isso, você não vai estar preparado para as atividades e para as provas. Então, isso é muito diferente da cultura que a gente tem no Brasil, que o professor tem que te dar toda a matéria em sala de aula. Então, por isso que eu falo, pessoal, a adaptação de um college privado, depois fazendo a transição para o college público, é o ideal para você pegar essa pegada de estudos que eu tive. É um pouco similar, eu tive isso na Austrália, quando eu fiz o meu college privado na Austrália, então eu tive essa facilidade um pouco, mas mesmo assim eu tive... não foi tão simples a adaptação para o meu estudo do college público. Então, essa adaptação também é importante, saber estudar. Dos estudos aí, legal. Exato. No nosso segundo episódio aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre a diferença entre college privado e college público, para quem aí tá se perguntando, mas eu concordo. Eu acho que a ideia do college privado você é muito mais welcome, né? Então você tem muito mais um acolhimento. Então isso facilita bastante também no processo de adaptação. Então concordo perfeitamente. E falamos aí um pouquinho a respeito das dificuldades, que não foram tantas assim, né? Até que não deu dá para reclamar. E da parte boa, assim, o que você considera hoje Vancouver como lugar que você quer ficar, quer se estabelecer? Por quê? Primeiro, a gente tem muita oportunidade em Vancouver. Por mais que o pessoal fale, Vancouver teve muito mais oportunidade no passado, tá aquela discussão, eu vejo que aqui, você chegando, você se adaptando, você dando o primeiro passo, você começando a tocar a vida aqui, o leque de oportunidades aqui é muito grande. Vancouver é uma cidade que ela é muito rica, ela tem muitas oportunidades, tem empresas gigantes do Canadá inteiro, tem empresas dos Estados Unidos também. Então, assim, oportunidades de emprego aqui são demais. Então isso para mim faz diferença, você ter assim oportunidade de crescimento, ter um próximo passo, ter um leque de opções, isso é fundamental. Segunda coisa que para mim faz muita diferença aqui quando comparado com o Brasil, que por isso que eu decidi vir para o Canadá, eu quero ter minha família aqui no Canadá, é a segurança.
É assim, você chega aqui no Canadá, pô, eu saio na rua com o meu iPod, com meu iPhone, ouvindo música no fone, não me preocupo, ligo pra minha mãe na rua, faço video call, mostro a cidade pra ela, tô no centro da cidade, mostrando como funciona. Isso eu não posso fazer no Brasil. Isso eu que era de São Paulo, que cresci em São Paulo a vida inteira, eu nunca fiz isso em São Paulo. Então aqui, isso traz muita diferença pra mim. Você vê criança brincando num parque, Pegando um ônibus sozinha, tipo, você fala, caramba. Exato, é isso que eu quero dar para os meus filhos. Todas essas oportunidades que o país oferece e mais oportunidade deles terem lazer, deles terem uma boa escola, deles terem acesso a uma boa saúde e sem eu precisar ter um salário exorbitante para isso, sabe? Você estando na média aqui da galera, que o pessoal todo ganha e você vai ter tudo de muita qualidade. Isso para mim faz muita diferença. Cara, isso impacta bastante, essa questão do poder de compra. Eu dou um exemplo, puxando 2 ganchos aqui. O primeiro que você disse foi em relação à questão de oportunidades, que o Vancouver tinha mais no passado. Eu não concordo, e eu vou te falar por quê. Porque a gente sempre fica nessa, né? O passado é sempre melhor, né? Tem isso. Não, no passado o Brasil era... Sabe, esse tipo de coisa. E, cara, não é verdade. Vancouver hoje é uma cidade que realmente tem muita oferta de mão de obra. Eu fico muito assustado aqui com a quantidade de empresas, principalmente na área de TI. Eu tô ali no nosso escritório, que fica aqui em frente ao Waterfront, na Seymour, e, cara, embaixo é a Salesforce, do lado é o Microsoft, no mesmo andar que a gente tem a JP Morgan, que não é de TI, mas, porra, você tem ali a Booking.com, então, pô, você tem uma série de empresas que você fala, caramba, onde eu vou ter uma oportunidade de ter, de estar na Day One ali trabalhando do lado dessa empresa? Imagina o networking que você faz com isso. Exato. E a segunda questão é essa questão de poder de compra. Quando eu morava aqui, eu lembro que eu morava num apartamento que era um quarteirão da praia, English Bay, uma área super nobre. E, pô, meu apartamento, claro que a gente dividiu o apartamento numa galera, molecada, mas meu vizinho, um era engenheiro, o outro era médico. Então, assim, você tem essa mobilidade social de uma forma muito fácil. Então, você não precisa estar num emprego ali, high, para poder frequentar certos restaurantes, ou mesmo para poder frequentar um parque, certos lugares. Então, acho que aqui, quando a gente é tudo muito mais igualitário, não sei se você concorda com isso. Concordo plenamente, isso é uma coisa que a gente vê muito, assim, você tem um amigo ali que o cara é engenheiro, aí tem um outro cara que é pedreiro, e às vezes o cara que é pedreiro tem mais dinheiro que o cara que é engenheiro, isso é bizarro aqui, tem um cara que trabalha no restaurante, tem todo tipo de gente possível, você vê o canadense mesmo, tem vários canadenses que, pô, tem uma vida ótima aqui, tiveram toda a formação, e eles trabalham no mesmo emprego que a minha mulher trabalha, Sim. que, pô, tá começando no inglês aqui agora, então, assim, essa questão de você ter uma posição social para você poder frequentar certos lugares, aqui é uma barreira que não existe e que no Brasil existe muito. Aqui, né, assim, se você é pedreiro, você não vai frequentar o mesmo lugar que o engenheiro. Sim, infelizmente. Pode até que você que frequente, mas não é o usual, né? Não é o usual, não é o usual. Aqui é o usual. Todo mundo, ninguém se importa com a sua posição. Isso daí é uma coisa que é estourar a bolha do Brasil que eu falo. E isso é uma das coisas que pra mim fez muita diferença de morar no exterior. Você pode ser o que você quiser. Se você quiser trabalhar num café, se você quiser ser engenheiro, ninguém vai te julgar pela sua profissão. Vai te julgar pelo que você é. Perfeito. E uma outra coisa que a galera tem muita dúvida, né? Porque o pessoal vem pra cá, obviamente no Brasil a gente tem uma moeda um pouco mais favorecida e usualmente os estudantes que vêm pra ficar 6 meses, 1 ano, eles precisam trabalhar. E o pessoal sempre tem essa dificuldade, esse questionamento sobre a dificuldade de encontrar trabalho aqui. Você acha que é difícil? E quais são as dicas aqui que você dá para conseguir esse primeiro trabalho? Cara, o que eu falo muito para os alunos é o seguinte: tudo depende do que você está disposto a fazer para você conseguir o seu primeiro trabalho. Porque às vezes tem um aluno que vem aqui e não quer pegar o que a gente no Brasil chama de subemprego, que, cara, é um absurdo aqui a gente chamar de subemprego. Eu gosto mais do nome Entry Jobs. Entry Jobs, Entry Level Jobs, é isso, velho. Porque, cara, que basicamente o que acontece é o seguinte: você tem que começar de algum lugar. A nossa experiência no Brasil, infelizmente, pode contar para algumas coisas, mas geralmente quando você chega não conta tanto. O que vai contar tanto a sua experiência de inglês e o que você está interessado em fazer, o quanto você quer trabalhar, sabe? Porque oportunidades tem muito.
muitos. Eu tenho um aluno aqui, a gente até conheceu agora há pouco, te apresentei, o menino ficou menos de um mês procurando emprego, conseguiu emprego, já estava trabalhando, ele estava trabalhando num dos melhores restaurantes, aliás, o melhor aqui na minha opinião, que chama Hydra, fica aqui do lado da escola, é um restaurante grego, ele estava trabalhando ali de garçom, um trabalho bem legal, estava tirando uma grana, fora o que ele tirava de caixinha aqui, que o pessoal dá bastante, ele chama de tips, aqui é o... Gorjeta? Gorjeta, ganhava bastante, e menos de um mês ele conseguiu. Agora eu tenho um aluno que chega aqui, ele só quer um tipo de trabalho específico, não quero trabalhar em entry level, quero um serviço mais na área. Aí você vai levar um tempo, cara, se você tem a formação, se você tem a capacidade para isso, inglês para isso, e tiver disposto a esperar um tempo, você consegue achar na sua área mesmo, mas claro que se você abrir o leque para todas as oportunidades, vai chegar antes. Então, eu sempre dou o exemplo da minha mulher, que é pessoal e, cara, dá para explicar bem. Eu não tinha muito contato aqui em Vancouver. Cheguei do mesmo modo que os outros estudantes internacionais. Comecei a fazer amizade e me encaminharam uma vaga X, num lugar super longe de casa, leva mais de 1 hora para chegar. Numa cozinha. Aí a minha mulher não fala inglês, ela nunca estudou inglês na vida, nunca fez nada. Mandei para ela, ela fez a aplicação. A gente montou um currículo legal. Isso a gente ajuda aqui na escola a montar um currículo legal para os alunos também. Ela mandou, foi chamada para entrevista. O cara viu que ela era pau para toda a obra. Falou: pô, vou contratar você. E ela tá lá até hoje. Em menos de 2 semanas ela conseguiu esse emprego. Então, primeiro mês ela já estava trabalhando aqui com 0 inglês. Então é assim. Ela viaja todo dia, mais de 1 hora para chegar no trabalho, mas ela tá trabalhando, tá com full time, ganhando bastante dinheiro lá e trabalhando numa cozinha. Então tem oportunidade, desde que você esteja disposto a pagar o preço para isso, né? Nunca é fácil o primeiro trabalho, mas tem oportunidades para todo mundo. Sim, eu acho que tem alguns pontos aqui que a gente precisa colocar. O primeiro deles é que, obviamente, o inglês ele vai influenciar no tipo de trabalho que você vai conseguir. E às vezes o estudante ele chega e fala: mas no Brasil eu fiz aí uma escola de inglês durante 12 anos, então meu inglês é fluente. Só que quando você chega aqui, são situações de jogo real, vamos dizer assim. Então, cara, você precisa ter um tempo ali de adaptação para poder a coisa fluir. Segundo ponto, quando a gente pensa em trabalhos, vamos dizer assim, mais na área, seja numa área ali de marketing, numa área de engenharia, TI, o que for, independente do local, pode ser o Canadá, pode ser a Bélgica, pode ser qualquer local, você precisa de um tempo de maturação, networking. Passar por entrevistas não é tão simples de você chegar e amanhã o pessoal já tá colocando você para trabalhar. Se eu pego você hoje, tiro de São Paulo, te jogo em Fortaleza, que você não conhece ninguém, você vai querer um trabalho, por exemplo, na área de marketing, eu te garanto, tu não vai conseguir em 1 semana. Pode ser que consiga, mas vai demorar um tempo. Você vai passar por algumas entrevistas, você vai fazer um networking. Aqui funciona da mesma forma, então isso é muito importante. Então, o que eu sempre falo para os estudantes? Cara, pega primeiramente o que aparecer, já vai pagar tuas contas, tu vai praticar o inglês. Ah, mas é longe, é 1 hora. Pô, você já vai estar entrando no mercado de trabalho canadense e você continua com o teu network. E aí você vai, manda uma mensagem para uma pessoa ali, aplica para um currículo aqui, vai numa outra feira aqui e aí as coisas elas vão se desenvolvendo. Não pode ficar parado e não pode se contentar com o trabalho que tem. Mas, cara, se você fizer isso, a chance de sucesso ela é muito grande. Exato, cara. Uma coisa que eu falo até é assim, a gente vai ter em outros vídeos falando de intercâmbio em casal, como funciona todo o processo e tudo mais, mas com as mudanças recentes que tiveram, eu acredito que esse é um lado positivo de trazer os cônjuges para dentro do college, porque esse contato que você tem, essas conexões que você tem dentro de um college fazem total diferença. Esse menino que eu comentei conseguiu emprego em menos de 1 mês, foi uma indicação aqui de um aluno do college. Então é assim, são contatos, você tem que chegar, começar a conversar com as pessoas, demonstrar interesse, falar, pô, tô procurando emprego, conversa com um, conversa com o outro, começa a espalhar e aí o negócio começa a rodar, né? É tudo assim que funciona em qualquer lugar do mundo, aqui não é diferente. Sim, exatamente. Às vezes o estudante ele fica, eu quero só ir para trabalhar. Primeiro que não pode, o visto não permite, não existe esse tipo de visto, né? Intercâmbio somente de trabalho, mas é identificar que a escola ela pode ser, além de te dar um diploma, além de te auxiliar com o desenvolvimento do inglês, de uma carreira, fazer networking também, porque é assim que você consegue. Você deu um exemplo aí, por exemplo, do currículo, que é muito importante, mas eu, há 10 anos atrás, eu nunca tive um currículo. Todos os empregos que eu consegui foi através de indicação. Então, pô, curtia sair, curtia fazer amizade com a galera e tal.
demorei um pouquinho a mais, uns 2 meses, estava meio tranquilão, mas depois de um tempo foi um indicando o outro ali, que quando eu fui ver, cara, era mais mandar mensagem pra mim e falar: onde você tá trabalhando? Tá precisando de gente? Tá, vem pra cá e começa a trabalhar. Então acho que assim, tem outra dica também que eu dou muito pra galera, que é, mete as caras. Então assim, todo mundo chega, tem vergonha, será que meu inglês eu vou desenvolver? Gente, aqui o tanto de gente que não fala inglês é bizarro. Gente que tá precisando de trabalho, mas que às vezes é meio tímido e tal. Esses dias eu conheci num bar aqui que eu estava, um brasileiro, que ele tá aqui há 20 anos, ele chegou aqui sem falar inglês nenhum. O cara hoje é diretor de uma empresa na área comercial. Nem faculdade o cara tem, foi desenvolvendo, fazendo networking, aprendendo, e foi, mas ele falou. Aí eu tava com outros 2 estudantes que inclusive vão estudar aqui, e ele falou: que dica que você me dá pra se dar bem no Canadá? Ele falou: cara, mete as caras. Chuta a porta, chega e fala: eu vou, e é isso aí, eu vou fazer e dar o meu melhor, independente da oportunidade que você tá. E hoje eu acho que às vezes falta um pouquinho isso para as pessoas. Exato. E sobre o custo de vida aqui, sempre se fala, né, que o Canadá hoje tem um custo de vida alto, principalmente a cidade de Vancouver. É explicado isso. Vancouver é a cidade onde todo mundo quer morar. Então, você tem a praia, você tem as estações de esqui, clima bom. Então, obviamente que todo mundo no Canadá quer morar aqui. Mas como que foi isso para você, assim, hoje? Dá para equilibrar? Como que é? Cara, assim, o que acontece muito aqui de custo de vida se você vem solteiro, digamos, que não é meu caso, mas se você vem aqui, você precisa vir com o valor do college ali em mãos. É o que eu digo, pessoal. O Canadá já pede para você ter o primeiro ano, e a comprovação nova agora dão conta tranquilamente do primeiro ano. E, cara, se você não quiser quase não trabalhar durante esse período com aquele valor, você vai conseguir dividir numa casa, você vai conseguir, com, lógico, o dinheiro do primeiro ano do college, dividindo uma casa, você vai conseguir viver dessa forma, fazendo um trabalhinho ou outro ali só para pagar alguma coisa de alimentação, alguma coisa diferente que você vai fazer. Isso é possível, certo? Agora, quando você vem com a possibilidade, ou com os 2 trabalhando meio período, como é o caso da maioria que vai ter oportunidade agora, você já tem um pouquinho mais de oportunidades, porque você soma os 2 e um apartamento ali, às vezes você pode ou alugar um quarto dividindo, que é o melhor dos mundos, você dividir o quarto, né, com a sua mulher, né, com o seu cônjuge, ou em uma casa, então com outras pessoas, ali você vai pagar o melhor preço, ou você pode até procurar um flatzinho sozinho, que eu recomendo, pessoal. Se você procurar em downtown, é muito mais difícil de encontrar. Você encontra valores bons, mas é muito mais complexo, porque aqui é onde todo mundo quer morar, aqui pertinho da escola. Agora, se você for para onde eu moro, por exemplo, eu moro exatamente entre a cidade de Coquitlam, Burnaby e New West. Eu moro ali, chama Lougheed Station, na estação de trem. Moro pertinho da estação de trem, mais afastado ali. O custo de vida é muito mais barato. Eu tenho mais oportunidades de apartamentos de todos os tipos, e alimentação, tudo isso é muito mais em conta, e eu pego um trem e em 40 minutos eu tô aqui no centro, eu consigo fazer tudo o que eu preciso. Então eu recomendo muito pro pessoal que tá com o budget um pouco mais apertado, procurar um lugar mais afastado. Você vai ter às vezes uma qualidade de vida melhor, dependendo do que você tá procurando, né? Se você quiser uma vida agitada, centro de cidade, tudo mais, lógico que downtown vai ser melhor, mas se você tá procurando um lugar um pouquinho mais de tranquilidade, um pouco menos de barulho e preços melhores, uma cidade um pouco mais afastada é bem interessante. Alimentação, a gente até teve essa discussão quando você estava vindo. Eu não acho que é tão fora do que tem no Brasil. Exato, você vai pagar ali. Aqui você encontra até uns $12, você vai encontrar uma refeição muito barata. Você vai no Tim Hortons, no McDonald's. Uma pizza e etc, mais ou menos na faixa de $12. Exato, que é o mais barato, gente. O mais barato é isso. Isso comendo fora, porque se você for comer dentro de casa, você gasta $8, cara, por aí. Tranquilo, ontem eu comprei um pacote de 10 coxas de frango no Walmart, sem promoção, sem nada, $5. E, cara, eu como muito, comi 5. Hoje sobrou mais 5, ou seja, uma refeição foi uma salada completa. ali. Exato. E já era. Uma refeição completa eu vou pagar $5. Eu tô comprando no mercado, tem até umas refeições meio prontas, tipo uma lasanha, $8. Então é mais ou menos essa faixa. Se a gente for comparar, vamos fazer a conversão aqui nível Brasil, a gente tá falando aí de mais ou menos R$30 uma lasanha. Então não é tão diferente do Brasil. Lembrando que aqui quando você começa a trabalhar, você tá ganhando em dólar. Aí é outro jogo. Exato, essas coisas. Quem converte não se diverte. Exato. Né, no começo é difícil, mas pra vocês terem uma ideia, o salário mínimo aqui hoje tá girando acima de $15
$14 a hora. Exato. Pessoal que, cara, é muito difícil você pegar um trabalho por menos de $17 a hora. Então, aí você... 25, 30, dependendo do trabalho. Exato. Dependendo da área, você consegue esse valor. Então, é possível viver aqui, se alimentar bem, fazer as coisas com salário mínimo tranquilamente. O que pega é o aluguel. E assim, é o que você falou. Não dá pra querer tudo. Eu, por exemplo, hoje tô ficando em Norte Vancouver, que fica 1h30... Não, 1h10 aqui de ônibus. Tenho que pegar todo dia transporte público. Peguei hoje de manhã, vou pegar agora. Mas é o que meu bolso podia pagar no momento. Se eu pego um apartamento aqui em Downtown, a conta não fecha, entendeu? Então, assim... tem que equilibrar os pratos, não dá pra, ainda mais eu que tô pegando em real pra gastar em dólar. Agora, se eu tivesse aqui ganhando em dólar, aí a coisa ela já fica diferente, entendeu? E mesmo assim, cara, Norte Vancouver é sensacional. Exato. E assim, tem muita atividade pra você fazer lá, onde eu moro também. Restaurantes, enfim, mercados. Passeios, montanhas, você visitar, tem muita coisa pra fazer, qualquer lugar que você more. Então, assim, não é que você vai morar um pouco mais afastado do centro que você não vai ter o que fazer. Vai morar mal. Vai morar mal, não vai morar mal, não vai morar mal. Tem muita atividade, muita coisa pra você fazer aqui em todas as cidades ao redor. Tem numa linha de trem perto da sua casa. Que tem sempre. Que tem sempre, você tá feito. Tá tudo tranquilo. Perfeito. E já puxando esse gancho também, você falou sobre a moradia em casal. Você veio com a tua esposa aqui pro Canadá. E como que foi pra ela? Ela teve momentos aí que ela quis voltar? Como que foi a adaptação dela nesse sentido? Cara, minha mulher, ela nunca tinha morado fora. Então, pra ela, a adaptação de estar longe da família, tudo mais, ela sentiu um pouco no começo. Vou falar que foi super simples, mas uma vez que ela começou a ver, a gente veio com um objetivo na cabeça. Que eu falo pro pessoal que é muito importante, você não sabe o jeito que você quer fazer e tudo mais, não tenho certeza. Fica complicado, ainda mais vindo em casal. Se os dois não têm o foco de fazer a mesma coisa, de ter o mesmo objetivo, aí fica complicado. Ela não tinha tanta intenção de morar fora quanto eu tinha, mas eu consegui mostrar para ela as vantagens de estar aqui e ela viu na prática as vantagens de estar aqui pro nosso objetivo, que, cara, é morar aqui para sempre. A gente quer morar aqui para sempre, a gente quer ter uma família aqui. E aí, quando ela começou a pesar tudo isso, a gente começou a ver, como é que o nosso filho vai ver aqui? Como é que vão ser as opções de lazer? Como vão ser as opções de estudo? Opção de saúde? Qual o leque de oportunidades que ele vai ter? Aí, quando você pesa tudo isso, põe na balança... A balança faz assim. Exato. Aí você fala, vou estar um pouco longe da minha família, mas daqui a pouco eu tenho condição de trazer minha família, minha mãe, para passar 2 meses aqui comigo, voltar pro Brasil. Pôs um saco de cimento na balança e aí não tem o que fazer. Exato. Aí quando você pesou tudo isso para ela viu e, a gente aproveita muito aqui também. Eu falei, ela trabalha puxado, trabalha na cozinha. Não é simples, é difícil. Mas quando chega aqui, cara, chega no final de semana, a gente sai, a gente vai para um lago, a gente vai fazer uma caminhada com a nossa cachorrinha, a gente vai conhecer um lugar novo. Ela fala, olha essa oportunidade que a gente tá tendo aqui, sabe? Que a gente não tinha. E no Brasil mesmo, a gente, morando super bem, nossa família tendo casa na praia, tudo isso, cara, a gente não tem nada disso aqui. A gente tá aqui no zero. A gente tá pode aqui... ter no futuro. É um recomeço. Exato, mas só da gente estar aqui e a gente tem oportunidades que a gente nunca teria na nossa vida, sabe? Então... E é dar um passo para trás para depois o salto ele ser mais rápido, né? Nessa conquista. Exato, exatamente. Então tudo isso, quando a gente pôs na balança, não tem como comparar, assim, as oportunidades que a gente vai ter na nossa família no futuro, o que nosso filho vai ter estando aqui, o que o nosso filho vai ter estando no Brasil, sabe? Então, para isso daí, por isso que eu falo, você tem um plano, você tem um objetivo na cabeça e você chega no lugar e você vê que é aquilo mesmo, assim, é isso mesmo, é isso que esse país oferece para mim. É difícil de você voltar para trás, sabe? Ela teve até a oportunidade de voltar pro Brasil agora, de ficar com a família dela. Ela chegou e falou, nossa, nunca mais quero voltar, é aqui que eu quero ficar, sabe? Decisão de... exato, exatamente. Legal. E agora a gente está chegando ao final aí do nosso primeira série desse podcast, né? E eu gostaria de fazer a última pergunta aí para você, uma pergunta um pouquinho polêmica. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria nesse seu processo de vinda aqui para o Canadá? A coisa que eu mais senti que eu deveria ter feito antes,
era consultar uma agência de imigração, um consultor de imigração especializado antes. Eu escolhi um curso num colégio público super bom, o curso que eu tô fazendo, tudo mais. Mas se eu tivesse, como eu já tenho um plano de morar aqui, já sabia que eu tinha um plano aqui, se eu tivesse consultado o meu consultor de imigração antes, eu teria feito alguns ajustes que estariam facilitando minha vida agora aqui no Canadá. Teria feito algumas preparações a mais e talvez tivesse tomado algumas decisões um pouco diferentes com a indicação dele, que teriam facilitado um pouco o processo que eu quero iniciar aqui no futuro. Então, para mim, se você tem intenção, eu quero ir para o Canadá e eu quero imigrar, que muita gente fala, quando vem consultar, a gente fala, eu quero imigrar para o Canadá. Se é assim, consulta um consultor de imigração especializado, traça um plano, vê quais são os caminhos. Eu vejo que, assim, 99% não faz isso e muitas pessoas que atrasam o plano deles ou que, cara, não conseguem fazer o plano que eles tiveram na cabeça é porque eles não colocaram os passos ali desde o começo. Então, eu recomendo muito consultar uma agência um consultor de imigração e uma agência de intercâmbio simultaneamente e alinhar os dois para o seu plano. Para mim, é a combinação perfeita. E ó, que legal você trazer isso, porque na nossa agência a gente tem tanto a parte de imigração quanto a parte de intercâmbio, então você consegue ter o acesso aos dois. E eu concordo muito com você, porque assim, a Day One, a gente é especialista em educação internacional, certo? Então, curso, a gente consegue te indicar qual que é a melhor opção para a tua carreira, o seu objetivo, o que você quer fazer no Canadá. Mas aí você linka, dentro a gente tem um braço também que é focado na parte de imigração. Linka os dois, você tem um plano aí praticamente perfeito. Claro que vai depender também do seu esforço, do seu trabalho, mas no fim do dia é um mix desses dois que a gente vai ter alcançar esse objetivo final. É isso, é um mapa, né? Você tem um mapa, você tem os caminhos, mas você tem que caminhar com as próprias pernas nesse caminho. E é legal você também trabalhar com planos A, B, C, porque a vida ela não é um fluxo, né, único. A vida ela pode acontecer. Eu já tive estudantes que vieram para cá com a ideia de fazer TI e viraram cozinheiro, ou vieram para cá com a ideia de ser cozinheiro, viraram TI, enfim, tudo acontece, porque você tá aqui, você vai ver no mercado, você se apaixona por uma coisa, você vai para um lado, vai para o outro. Então a vida, eu acho que do imigrante é um pouco assim. Mas legal, concordo com você e eu acho que isso é um ponto muito importante para a gente trazer. Pessoal, estamos chegando ao fim aí do nosso primeiro episódio. Valeu aí pelo bate-papo. Eu que te muito agradeço. Bom. Para finalizar, gostaria de deixar aqui com vocês @DayOneIntercâmbios para vocês seguirem. Curtem aí o nosso vídeo, se inscrevam no canal para as próximas novidades. Se você puder também passar o Instagram aí de vocês. Então, o nosso Instagram é @Vancouver International College e @Study SSLC. Então, ali no Study SSLC é nosso Instagram dos cursos de inglês e Vancouver International College é o Instagram aqui dos nossos cursos co-op. Se vocês querem conhecer um pouquinho mais os cursos, as opções também, vocês podem entrar no site vancouver.college e tem bastante informação ali também para vocês. É isso, pessoal. Valeu e até logo.